Esse é o Deus a quem oramos. A mensagem está baseada no livro de Atos, no capítulo 12. E eu farei agora a leitura apenas dos 5 primeiros versículos. Atos 12, de 1 a 5. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, nessa ocasião a igreja estava a passar por um grande desafio, e desafio que foi vencido através da oração perseverante praticada pela igreja. A igreja fazia contínua oração. Na verdade, foi mais que um simples desafio. Era um tempo de grande tribulação, perseguição. Herodes havia mandado matar a espada Tiago, que era o pastor da igreja em Jerusalém, irmão de João. E ao ver que isso havia agradado aos judeus, mandou prender a Pedro, com a intenção também de matá-lo. Um ato político para agradar aos judeus. Porém, a igreja resolveu enfrentar esse desafio a usar o poderoso recurso da oração perseverante. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O fato de a igreja fazer contínua oração a Deus em favor de Pedro é que fez toda a diferença. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção para um pequeno detalhe que encontramos nesta frase. O detalhe é que a Bíblia não se limita a dizer que a igreja orava continuamente por Pedro, mas enfatiza que orava a Deus. Contínua oração por ele a quem? A Deus. A Deus. Isso é importante, irmãos, porque ao orarmos, devemos ter consciência de que estamos a orar a Deus. Não a um ser qualquer, não a um homem com suas limitações. Estamos a orar a Deus, ao único Deus verdadeiro. E quem é esse Deus ao qual oramos? Há um povo temeroso por causa de várias tribulações pelas quais estava a passar. Deus mandou dizer através do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem quietos, calmos. Não se apavorem, não se perturbem, não precipitem. Sabei que eu sou Deus. Ah, irmãos, quando sabemos quem é esse Deus a quem oramos e cremos nele, o resultado é quietude, é paz, é calmaria. O resultado é o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse é o resultado, a paz de Deus. Mesmo que a resposta não venha de imediato, a paz no coração. Porque sabemos, irmãos, que a nossa causa, o nosso fardo, a nossa aflição, o nosso problema está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, está em boas mãos. Então a paz. Mas quem é esse Deus a quem oramos? Quem é? Nesse episódio do apóstolo Pedro, há pelo menos 3 coisas que podemos aprender sobre Deus. Primeiro, nós oramos ao Deus Todo-Poderoso. Nada é impossível para Ele. Não há barreiras, não há limites, não há portas fechadas, não há correntes. As coisas, todas as coisas estão debaixo do seu controle. Não há nada que Ele não possa fazer. Então, irmão, será que quando oramos, realmente temos plena consciência de quem é o Deus a quem estamos a orar? Esse Deus imenso, Criador do universo. Oramos ao Deus que cuida de nós. E esse Deus que cuida de nós é Deus Todo-Poderoso. Diante de algumas pessoas incrédulas, Jesus afirmou, Mateus 19, 26, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Essa coisa que estás a pensar, que achas difícil, que achas impossível, sim, para ti é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Todas são todas. O que não podes fazer, Deus pode. O que é impossível aos seus olhos, para Deus é possível. Ele é Deus soberano, todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo quanto neles há. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pensa no firmamento, pensa no universo, pensa em toda a criação. Quantas estrelas há no céu? O Deus que conta as estrelas do céu e as chama pelo nome. Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Dizem que no céu há mais estrelas que grãos de areia de todos os mares. Agora imagina, Deus conhece cada uma pelo nome. Ele é dado nome a cada uma. Esse é o teu Deus. E esse Deus tem o poder de mudar toda a situação. É o Deus que quebra toda a resistência, que prevalece sobre todos os obstáculos. Não há muralhas que não possa derrubar, nem portas que não possa abrir. Ah, a porta está fechada, Deus abre. Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. Esse é o Deus ao qual oramos. O Deus que é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais além do que pedimos ou podemos imaginar. E foi exatamente isso que aconteceu nesta história do apóstolo Pedro. Ele estava fortemente guardado na prisão, a esperar pelo dia da sua execução. Essa era a intenção de Herodes. Preso por 2 correntes. Havia 16 sentinelas que alternavam-se em grupo de 4 a 4 para vigiá-lo.
E entre a prisão e a rua havia uma pesada porta de ferro muito bem trancada. Uma fuga era praticamente impossível. Nem Pedro e nem a igreja possuíam armas humanas para vencer Herodes, para vencer os guardas de Herodes, mas não era com armas humanas que a igreja teria que lutar. A igreja fez uso de uma arma muito mais poderosa que as armas e os guardas de Herodes. Diz o texto que Pedro pôde estar guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Porque a igreja orou a Deus, a esse Deus todo-poderoso, é que há um mais. Essa conjunção adversativa, mais, nessa história. Esse mais fez toda a diferença. A história de Pedro não terminou na intenção de Herodes de matá-lo. Diz o texto que na noite anterior ao dia em que Herodes intencionava matar Pedro, enquanto a igreja estava reunida em oração, uma luz resplandeceu na prisão. Ah, irmãos, sempre resplandece luz quando a igreja ora ao Deus Todo-Poderoso. Sempre resplandece luz, porque Deus nunca nos deixa sem luz. Se tudo que estás vendo agora são trevas, continua a orar. A igreja orou com insistência, continua a orar, que logo a luz vai resplandecer. Deus nunca nos deixa em trevas. Deus manda a luz nas trevas e começa a agir. Aqui vemos Deus agir para frustrar as más intenções do inimigo contra Pedro, contra a igreja. Deus agiu para destruir cadeias, arrebentar correntes, imobilizar o inimigo e abrir portas que precisavam ser abertas. A intenção de Herodes era matar Pedro. Mas porque a igreja orou, Deus frustrou tal intenção. Pedro estava acorrentado por 2 cadeias, mas porque a igreja orou, as cadeias partiram-se como se fossem frágeis fios de linha. Porque a igreja orou, Deus Todo-Poderoso, Pedro pôde passar pelas sentinelas sem que fosse percebido. E a pesada porta de ferro, muito bem trancada, que dava para a rua, abriu-se por si mesma. Isso é o que acontece, irmãos, quando a igreja ora ao Deus Todo-Poderoso. Sempre há um mais diante das dificuldades e impossibilidades. Ah, pastor, isso é difícil, mas se oras, mas... Pedro estava muito bem guardado na prisão, mas a igreja orou com insistência a Deus por ele, e isso fez toda a diferença. Porque a igreja orou ao Deus que tem todo o poder e todas as coisas debaixo do seu controle. Então, irmãos, isso é uma coisa muito importante que precisamos saber de Deus. Quando oramos, estamos a orar ao Deus dos impossíveis. Ah, pastor, eu creio nisso. Muitas vezes não cremos. Oramos e duvidamos. Aí nos escondemos na seguinte frase: seja feita a tua vontade. Claro, eu tenho que orar e pedir para que seja feita a vontade de Deus. Mas isso não deve impedir que eu ore por milagre, por cura, pelo sobrenatural. O Deus que tudo pode e tem todas as coisas debaixo do seu controle, tudo. Segundo lugar, irmãos, nós oramos ao nosso Deus que não dorme e nunca está ausente.
Às vezes, a depender da situação, podemos ter a sensação de que Deus está ausente ou que está a dormir, mas esta é uma sensação falsa. Ele sempre está acordado e sempre está presente. No Salmo 46, versículo 1, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente. Agora observem o que diz o versículo 6, lá de Atos 12. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo, entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Irmão, diz o texto que Pedro estava a dormir entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e havia duas sentinelas diante da porta que guardavam a prisão. Então Pedro estava numa prisão de máxima segurança. Máxima segurança. Além disso, sabia que estava sentenciado à morte. Sabia que a intenção de Herodes era decapitá-lo no dia seguinte. Agora, imaginemos-nos nesta situação. Quem vai dormir numa situação dessa? Quem consegue dormir? Por muito menos perdemos o sono. Seria quase impossível dormir naquela situação. Mas Pedro dormia. Pedro dormia. Sabem por quê, irmãos? Porque Deus não dorme. Então Pedro podia dormir. Deus não dorme. Eu já contei aos irmãos a experiência de um pastor, lembra? Acho que eu já contei, sim, que estava a passar por momentos de grande aflição, perturbação, preocupação, coisas de tirar o sono de qualquer um. Mas nada disso lhe tirava o sono. Então, um irmão da igreja, a saber, pelos problemas que o pastor estava a passar, disse-lhe: pastor, como consegues dormir com tantos problemas, com tantas preocupações, com tantas tribulações? Aí o pastor respondeu: já entreguei a Deus e ele não dorme. Portanto, se Deus não dorme, eu vou dormir. Para que vou ficar acordado também, basta Deus acordado. Podes descansar no Senhor, meu irmão. O Senhor é quem te guarda. Salmo 121, versículo 4. O Senhor é quem te guarda. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O guarda do Ricardo não dorme. O guarda dos irmãos não dorme. Isso é colocar em prática o que diz o Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. É confiar na promessa contida no Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Durma, meu irmão, porque Deus está acordado. E ele supre aos seus amados enquanto dormem. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto dormia, Deus providenciou a sua libertação. Provavelmente foi com base nessa experiência e talvez também em outras, que anos mais tarde Pedro foi capaz de dizer à igreja, lá na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Igreja, um dia eu tinha motivos para ficar ansioso, eu estava na prisão, eu seria decapitado no dia seguinte, mas eu lancei sobre Ele toda a minha ansiedade e Ele cuidou. Ele cuidou. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, porque Ele tem cuidado de nós, devemos orar e descansar na certeza desse Deus que não dorme. Está sempre presente. Em terceiro lugar, também oramos a um Deus que nos surpreende. Irmãos, Deus nos surpreende. O primeiro a ser surpreendido nessa história foi Pedro. Versículo 7 ao versículo 10 diz assim: E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: Cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: Cobre-te com a tua capa e segue-me. E Pedro, saindo, seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Observe, irmãos, Pedro saindo seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Então, o que estava a acontecer era tão surpreendente que Pedro não percebeu que era real. Pensou que era uma visão, um sonho, mas o fato era que Deus estava a trabalhar para libertar Pedro. Só que Pedro não havia percebido. Muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco. Quando oramos, Deus já começa a trabalhar. Deus já começa a trabalhar para dar-nos a bênção que estamos a pedir, o milagre que precisamos. Mas muitas vezes não percebemos. Os irmãos lembram dos discípulos quando estavam na tempestade, Jesus veio a caminhar sobre o mar? Já estava a trabalhar para acalmar a tempestade. Não perceberam, pensaram que era um fantasma. Só conseguiam ver fantasma. Jesus estava ali, mas só viam fantasma. E às vezes nós só vemos fantasma, não vemos Deus. Não conseguimos ver Deus nas coisas que estão a acontecer. Eu quero repetir então, irmãos, a última parte do versículo 2 do Salmo 127. Ele supre aos seus amados enquanto dormem. Se já orastes por algum problema, por alguma aflição, se há pessoas que estão a orar por ti, descansa. Porque Deus já está a trabalhar. O anjo disse isso a Daniel. Daniel, desde o primeiro dia que começaste a orar, já saiu a ordem lá no céu. Desde o primeiro dia, demorei a chegar um pouco. Mas desde o primeiro dia, já saiu a ordem. Mesmo que não consigas perceber o trabalho de Deus, Ele está a trabalhar em teu favor. Pedro só foi perceber o trabalho de Deus quando já estava na rua, completamente livre da prisão. Aí que ele se deu conta que era real, não era um sonho. Quando estamos no meio do problema, no meio da angústia, muitas vezes não percebemos o trabalho de Deus. Acontece uma coisa aqui, outra coisa ali,
E não percebemos que Deus está a trabalhar em todas essas coisas, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está a trabalhar. Então, depois, lá na frente, quando tudo já está resolvido, é que percebemos que Deus estava a trabalhar nas coisas que aconteceram. Ele trabalha e nos surpreende. Outros que foram surpreendidos com o livramento que Deus deu a Pedro foi a igreja. A igreja que orava continuamente. Os irmãos ficaram tão surpreendidos que não acreditaram. Diz a Bíblia que depois do surpreendente livramento de Pedro, ele foi à casa onde muitos estavam reunidos e oravam. E o que aconteceu? Diz o texto, quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar e, reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. A criada teve mais fé que a igreja. Eles disseram, está louca! Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam, Pedro já morreu, é o seu anjo. É o seu anjo. Qual o motivo de não acreditarem no livramento de Pedro? Não estavam a orar por isso? Não tinham fé? Talvez depois de 7 dias a orar, sem verem resultado, já estivessem prestes a desanimar. Porque antes de Pedro, o seu pastor, Tiago, já havia sido decapitado. Então pensará, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Talvez já não orassem mais por livramento, por milagre. Talvez orassem para que Deus aliviasse a dor de Pedro, para que quando cortasse a cabeça dele, não doesse tanto. Lembremos que Pedro estava numa prisão de máxima segurança, não havia a menor hipótese de escapar. Então penso que o livramento foi tão surpreendente até para a fé daquela igreja acostumada a orar. Foi algo surpreendente, porque era impossível, praticamente impossível, escapar daquela prisão. Realmente, irmãos, temos um Deus que nos surpreende, porque Ele, Efésios 3:20, é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E sabe qual é o poder que em nós opera? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, é o poder do Espírito Santo. Então esse é o Deus a quem oramos. Esse Deus nos diz, estás em aflição, tens alguma preocupação, alguma causa que consideras difícil ou mesmo já perdida, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Todo-Poderoso, nada há que eu não possa fazer, não durmo, estou sempre presente e atento às coisas que te acontecem, eu posso te surpreender, diz Deus. Posso fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que podes estar a pedir, ou mesmo a pensar. Irmãos, esse é o nosso Deus, Todo-Poderoso, Deus que não dorme, Deus que nos surpreende. Descansemos nele e esperemos por ele, em toda e qualquer situação. Amém? Amém.